Uma boa tarde a todos, aos demais que chegaram agora. Então, pessoal, continuando com a nossa teoria de cálculo diferencial integral 3, vamos ver hoje o divergente de uma função. Melhor, divergente de um campo. Para ficar melhor compreendido. Certo, pessoal? Então, o que acontece? Definimos nas aulas anteriores, não lembro qual foi, o operador que chamamos de operador nabla. Esse operador ele é composto por essas componentes. Vamos pensar nele em R3, mas ele pode ser definido também para Rn. O nabla, conseguimos uma definição que vocês já conhecem, que é a definição de gradiente de uma função de 3 variáveis. Isso aqui é nada mais, nada menos do que o operador nabla, aplicado a uma função de 3 variáveis, com funções componentes. Derivada parcial de f em relação à variável x, derivada parcial de f em relação à variável y, derivada parcial de f em relação a uma variável z. E mais, com a ajuda do operador nabla, conseguimos também definir o rotacional de um campo vetorial f da seguinte maneira. Determinante da matriz. Vou colocar a notação em termos de produto vetorial. Produto vetorial vocês conhecem. Produto ético. Esse aqui é o produto vetorial do operador nabla com o campo vetorial f. Também ele foi útil nesse sentido. Aí agora, pessoal, com o auxílio do operador nabla, que é esse operador aqui, vamos introduzir mais uma definição. Esse operador ele irá agir em mais um campo. Antes, vou dar só uma corrigida aqui, pessoal. Não precisa colocar isso aqui não, certo? Excluir. Com o auxílio do operador nabla, vamos conseguir definir o divergente, que é dado da seguinte maneira, pessoal. O divergente, vou considerar um campo vetorial. É o detalhe que eu digo aqui a vocês, que eu acho que eu não tinha dito isso antes a vocês. Mas se eu tenho uma função vetorial, que sai de um D, contida em Rn, e chega até Rn, essa minha função vetorial, ela toma valores x índice 1 até x índice m, e ela associa valores f1 de x índice 1, x índice m, a canetinha está aqui. Aí, continuamos até Fn, que é a dimensão do contradomínio, em x índice 1, até x índice n. Essas funções aqui são chamadas de funções componentes ou apenas funções coordenadas da função vetorial f. Em particular, se estamos trabalhando com um campo vetorial, a quantidade de funções componentes coincide
com a quantidade de variáveis que cada função componente possui, pessoal. Que é a dimensão do domínio, ou melhor, a dimensão do contradomínio é igual à dimensão do domínio, não é isso? Então, diante disso, podemos olhar para um campo vetorial F. Esse campo vetorial mora em Rn. Esse campo vetorial possui N funções componentes ou funções coordenadas, que denotamos essas funções componentes ou funções coordenadas por f índice 1 até f índice n. Aí vamos supor que cada uma dessas funções componentes, pessoal, cada uma das f índice i, com i variando de 1 até n, elas possuam derivadas parciais nesse aberto ômega. Ou seja, existe derivada parcial de f1 em relação à variável xi. Existe a derivada parcial de fn em relação à variável xi. Eu posso derivar parcialmente cada uma dessas componentes em relação a cada uma das variáveis x1, x2, x3 até xn. É isso que acontece. Pois bem, então divergente desse campo vetorial F, cuja notação será dada simplesmente por div de F, ele será uma função. Ele será uma função que também sai desse aberto ômega e chega em R, e essa função é definida da seguinte maneira. O divergente do campo F é o produto interno do operador nabla com o campo vetorial F. Aí você vai dizer, professor, mas faz sentido esse produto interno? Vamos lá. Aqui, o produto interno do operador nabla com o campo vetorial F. Isso aqui é o produto interno de derivada parcial em relação a x1, derivada parcial em relação a xn. Aqui é o operador nabla interno com f1, f2, fn. Vamos tomar esse produto interno aqui. Percebam que quando eu faço esse produto interno no sentido que conhecemos, aqui ficaria o produto de d dx1 com f1, mais, aqui, para nós, para poder nossa definição fazer sentido, como é que vamos entender esse produto interno? Pessoal, cada um desses produtinhos aqui, da expressão de produto interno, vai ficar exclusivamente a derivada parcial da componente f1 do campo F em relação à variável x1, esse produto com essa componente. Continuo fazendo cada um dos produtos respeitando a ordem de cada um dos vetores, mais esse produto de d dxn com fn vai ficar a derivada parcial de fn em relação à variável xn. Feito isso, o divergente do campo F é simplesmente dado pela soma das derivadas parciais das componentes ou das funções componentes do campo vetorial F. E percebam que cada componente é a componente número 1, eu vou derivar ela em relação à variável x1. É a componente número 2, eu derivo ela parcialmente em relação à variável x2. É a componente número n,
eu derivo ela parcialmente em relação à variável xn. Essa é a definição de divergente de um campo vetorial. E note que o divergente de um campo vetorial é uma função, pessoal. Isso aqui é um número real. Aí, o valor do divergente é um número real, esse é o seu valor. Para frente. Em particular, quando o campo vetorial está definido em R2, já sabemos que o campo vetorial pode ser escrito dessa seguinte forma aqui. O campo vetorial em R2 tem como componentes P, que depende de x e y, e Q, que depende de x e y. Esse é o nosso campo em R2. Calcular o divergente desse campo é o quê? Por definição, o divergente desse campo vetorial F, ele é simplesmente derivada parcial da primeira componente, que é a componente P, em relação à variável x, mais a derivada parcial da segunda função componente, que é a componente Q, em relação à variável y. Aqui é simplesmente a definição de divergente que fizemos agora há pouco, que é essa aqui. Considerando duas variáveis apenas. Feito isso, a expressão para o divergente de um campo vetorial que mora em R2 é simplesmente essa expressão aqui, pessoal. Derivada parcial de P em relação a x, mais derivada parcial de Q em relação à variável y. Vou fazer um exemplo. Aqui eu tenho um campo f de x e y com funções componentes x, y e y. Aqui temos um campo que mora em R2. É esse nosso campo vetorial. Quem é a função P? A função P, ou a primeira componente, que é a P de x e y, é simplesmente x, y. A segunda componente, que é a função Q de x e y, é apenas y. Feito isso, o que sabemos? Que o divergente desse campo é dado simplesmente por derivada parcial de P em relação à variável x, mais derivada parcial de Q em relação à variável y. Aí é fazer continhas. Se eu derivar a função P em relação à variável x, vou derivar essa função em relação à variável x, o que eu vou obter, pessoal? Eu obtenho imediatamente y mais, quando eu derivar a função Q, que é a função y em relação à variável y, eu obtenho 1. Portanto, o divergente é dado por y mais 1. Esse é o valor do nosso divergente, pessoal. Deixa eu escrevê-lo aqui embaixo. Portanto, o divergente do campo vetorial F é igual simplesmente a y mais 1. Aí temos um outro exemplo, temos o campo vetorial V, de x e y, com componentes menos y e x. Novamente, esse campo vetorial mora em R2. Quem são suas funções componentes? A função componente P, que é a primeira função componente, menos y. A segunda função componente, que é a função Q, é igual a x. Daí, pessoal, o divergente do campo V, por definição,
é igual à derivada parcial da função componente P em relação à variável x, mais a derivada parcial da função componente Q em relação à variável y. A função P é a função menos y. Derivar parcialmente a função menos y em relação à variável x é obter que isso aqui é igual a zero. Mais derivar parcialmente a função q em relação à variável y, sendo que a função q é a função x, eu vou obter que essa função tem como derivada parcial em relação à variável y o valor de zero. Portanto, pessoal, o divergente do campo V é igual a zero. Aí, campos vetoriais que possuem divergências iguais a zero ou não nulo tem a ver com a incompressibilidade do campo, pessoal. Isso fica para um outro momento. Não se preocupe com isso agora, não. Aprendam a priori a fazer as continhas. Agora, no caso Qn é igual a 3, o que acontece? Nesse caso, o campo vetorial F, com suas três funções componentes, pode ser escrito da seguinte maneira. O campo tem como função componente P, que depende de x, y, z, Q, que depende de x, y, z, e R, que também depende de x, de y e de z. Esse é o campo vetorial F, com suas funções componentes. Novamente, quando eu recorro à definição, eu obtenho que o divergente de um campo vetorial em R3 é dado simplesmente pela soma de derivada parcial da componente P em relação à variável x, mais a derivada parcial da componente Q em relação à variável y, mais a derivada parcial da componente R em relação à variável y. Como exemplo, vamos considerar esse campo vetorial aqui, pessoal. Campo vetorial F com componentes x, e e menos y ao quadrado. Esse campo vetorial mora em R3. Aí o que acontece? As funções componentes para esse campo vetorial, temos a primeira função componente, que é a P que depende de, y, de x, y, z, é a função x. A segunda componente, que é a função que depende de x, y, z, é essa aqui, a segunda componente. Essa foi a primeira, essa é a segunda. É x, y, z. A última componente, que é uma função que depende de x, y, z, essa aqui é a última componente, é dada por menos y ao quadrado. Vamos fazer continhas. O que é derivar parcialmente P em relação à variável x? Vou derivar essa expressão em relação à variável x. Vou derivar x em relação à variável x. Derivando x em relação à variável x, eu obtenho apenas z. Derivando parcialmente q em relação à variável y, aí eu derivar parcialmente em relação à variável y, a função x, y, z. Calcular essa derivada parcialmente em relação a y é obter a função x, z. Aí eu continuo, e a canetinha está aqui.
Derivo parcialmente a função R em relação à variável Z. Aí eu derivar parcialmente em relação a Z a função menos y ao quadrado. Mas percebam que derivar menos y ao quadrado em relação à variável Z é obter zero. Então, eu conheço a derivada parcial de P em relação a x, conheço a derivada parcial de Q em relação a y, e conheço a derivada parcial de R em relação à variável Z. Trago para a expressão do divergente do nosso campo, divergente do campo F. Isso aqui será igual a derivada parcial de P em relação à variável x, mais derivada parcial de Q em relação à variável y, mais derivada parcial de R em relação à variável Z. Conheço essa expressão, conheço essa e conheço esta. Derivada parcial de P em relação a x, está aqui, é Z. Mais derivada parcial de Q em relação a y, está aqui, é xz. Mais derivada parcial de R em relação à variável Z, está aqui, é zero. Portanto, o divergente do campo vetorial F é simplesmente xz mais z. Esse é o valor do divergente do nosso campo vetorial F. Vou tomar aqui um pouco de água. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver o que é que temos para frente. Temos um outro exemplo. Temos o campo vetorial V de x, y, z como componentes x, y, z. Esse campo vetorial é um campo em R3. Percebam? E mais, esse campo vetorial tem como funções componentes P de x, y, z igual a x, Q de x, y, z igual a y e R de x, y, z igual a z. Aqui são as componentes do campo vetorial V. Aqui eu tenho P, aqui eu tenho Q e aqui eu tenho R. Aí o que eu vou fazer? Calcular a derivada parcial de P em relação à variável x. Isso aqui é o mesmo que derivar parcialmente em relação à variável x a função x, que por sua vez, isso aqui é igual a 1. Vou derivar parcialmente
a função Q em relação à variável y é o mesmo que derivar em relação à variável y, a função y, obtendo assim a função 1. Aí eu vou calcular a derivada parcial de r em relação à variável z. Isso aqui é o mesmo que derivar parcialmente em relação à variável z, a função z. Ó, isso aqui é igual a 1. Pois bem, pessoal, por definição, o divergente do campo vetorial V, isto aqui é igual a derivada parcial de P em relação à variável x, mais derivada parcial de Q em relação à variável y, mais derivada parcial de R em relação à variável z. Derivada parcial de P em relação a x, conheço. Está aqui. É 1. Derivada parcial de Q em relação a y, conheço. Também é igual a 1. Derivada parcial de R em relação à variável z, também conheço. E ela é igual a 1. Então, essa expressão é igual a 3. O divergente do campo vetorial V é igual a 3. Aí temos um outro exemplo. Para esse outro exemplo, não coloquei as variáveis, mas aqui estamos diante de um campo vetorial F, que depende de x, de y e de z. Esse campo vetorial, ele mora em R3, ele é um campo vetorial em R3. Quem são suas funções componentes? Eu tenho uma função componente P, que depende de x, y, z, que é essa primeira função aqui, x ao quadrado menos y ao quadrado. Tem uma função componente Q, que depende de x, depende de y e depende de z, que é essa segunda função aqui, a função seno de x ao quadrado mais y ao quadrado. E, por último, eu tenho uma terceira componente, que é a função r, que depende de x, y, z. Essa última funçãozinha aqui no campo vetorial, que é a função arco tangente de z. Conheço as três funções componentes. Vou calcular as derivadas parciais, derivando parcialmente a função p em relação à variável x. O que iremos obter, pessoal? É o mesmo que derivar parcialmente em relação à variável x, a função x ao quadrado menos y ao quadrado. Se eu derivo essa função em relação à variável x, obtemos 2x. Vou para a segunda componente, derivo parcialmente q em relação à variável y. Isso é o mesmo que derivar em relação à variável y. Qual função, pessoal? A função seno de x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando eu calculo a derivada parcial da função seno de x ao quadrado mais y ao quadrado em relação à variável y, que vamos obter é 2y cosseno de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a derivada parcial da função Q em relação à variável y.
por último, vou derivar parcialmente a função R em relação à variável Z. Quando eu faço isso, é o mesmo que derivar parcialmente em relação à variável Z a função arco tangente de Z. Ora, mas a derivada da função arco tangente de Z em relação à variável Z, isso aqui é igual a 1 sobre 1 mais Z ao quadrado. Conheço derivada parcial de P em relação a X, derivada parcial de Q em relação a Y, derivada parcial de A em relação a Z. Logo, conheço o divergente do campo vetorial V. Não é V, é F. Logo, conheço o divergente do campo vetorial F. Derivada parcial de P em relação à variável X, mais derivada parcial de Q em relação à variável Y, mais derivada parcial de R em relação à variável Z. Derivada parcial de P em relação à variável X é 2x, mais derivada parcial de Q em relação a Y é igual a 2y cosseno de x ao quadrado mais y ao quadrado. Derivada parcial de R em relação a Z. Só deixa eu voltar aqui, que travou. Voltou. Mais derivada parcial de R em relação à variável Z. Tá aqui, conhecemos, é igual a 1 sobre 1 mais Z ao quadrado. Portanto, o que podemos concluir? Podemos concluir que o divergente do campo vetorial F é igual a 2x mais 2y cosseno de x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 sobre 1 mais z ao quadrado. Esse é o valor do divergente do campo vetorial F, dado neste exemplo. Aí, pessoal, nós fizemos já a interpretação geométrica para o rotacional. Já fizemos, eu lembro que fizemos. Para o gradiente, vocês já conheciam. Vocês viram isso no curso de cálculo 2. Acredito que sim, o gradiente que ele faz. E ficou faltando o quê, pessoal? Interpretação geométrica para o divergente. Então, para o divergente, você pode entender o seguinte. Você tem um escoamento de alguma partícula. Essa partícula ela está se escoando, pessoal. No campo vetorial F, vamos pensar novamente no rio. Aqui o rio, vamos pensar. Aí aqui temos o sentido do percurso da água é esse. Tá aqui. Isso aqui é a água. Aí o que acontece, pessoal? Tem alguma partícula que ela vai ser escoada seguindo o percurso desse rio aqui. Eu tenho uma partícula
Vou denotar essa partícula simplesmente um ponto em vermelho. Aqui é a nossa partícula. A velocidade com que essa partícula se desloca ao longo desse rio, seguindo essa direção, é justamente o campo vetorial F. Se essa partícula G depende do racional, agora sim, essa partícula ela vai seguir esse leito, se espalhando ou não, pessoal. Se espalhando significa fazer o quê? Ela vai fazer isso, ela vai se movimentar assim, ou então ela vai seguir tranquilamente em linha reta, ou então esse negócio tende a se deslocar dessa forma aqui. Para você saber se esse escoamento obedece a alguma dessas três, ou pelo menos as coisas que estão próximo dela, vão seguir ou perfeitamente o curso do rio, ou ela vai se espalhar junto com as coisas que estão bem próximo dela, ou não, é você olhar para o divergente. Porque se o divergente ele é igual a zero, o que é que isso significa? Que essa minha partícula ela vai se deslocando, as coisas que estão sempre próximas dela, elas vão seguir essa direção perfeitamente, pessoal. Isso quando o divergente é igual a zero. Agora, se esse divergente... Deixa eu voltar aqui na internet. Pronto. Agora, se esse divergente ele é maior do que zero, essa minha mesma partícula ela irá fazer esse espalhamento, porque a ideia do divergente ser positivo, ela garante que esse negócio ele espalha, pessoal. Ele não vai ficar todo tempo juntinho. Isso aqui vai acontecer quando o divergente for maior do que zero. Deixa eu escrever isso aqui, não dá para ver. Isso aqui é quando o divergente é maior do que zero. Aí aqui em vermelho, o divergente é igual a zero. Agora, quando esse divergente ele é negativo, ela não espalha, ela não segue o fluxo do rio. O que ela faz? Ela tende a convergir para onde o ponto está, pessoal. Depende da aplicação para saber se isso é bom ou ruim. Não dá para dizer, porque isso é um detalhe. Quando o divergente é negativo, ela não espalha, ela não acompanha esse leito como ele está seguindo, descendo. Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha, vou colocar essa aqui. O que vai acontecer aqui? Ela tende a se concentrar aí, pessoal. Ela faz isso aqui. Isso aqui significa dizer que o divergente é negativo. Essa é a interpretação para o divergente. Aí você pode comparar, tem um campo divergente e o rotacional, eu olho para as duas coisas, eu sei como é que a partícula vai descer o leito do rio, ela vai girando e como que ela vai fazendo. Ela vai espalhando, ela vai suavemente descendo o leito do rio. Lembrando que o campo vetorial eu estou utilizando para representar a velocidade com que essa partícula se move, pessoal. É isso que eu estou fazendo. Certinho? Aí para frente. Aí, pessoal. Vocês que estão aí, anotem. Este exemplo 9.1, eu quero que vocês façam e me entreguem este exemplo 9.1. Vou abrir o link no Cigar, que vocês possam me enviar. Professor, Oi. faz sentido Oi? de divergente rotacional como fosse uma função composta?
Como é que é? Se faz sentido falar do divergente e do rotacional no campo vetorial, como fosse uma função composta. Se o hot fosse irrotacional e o divergente fosse negativo, o que ia acontecer geometricamente? Deixa eu entender o que tu perguntou, Roberto. Repita, que eu não ouvi. Quando... Faz sentido falar do divergente e do rotacional como fosse uma função composta. Sim, Aí, sim, fala. no campo vetorial, como é que funcionaria se eu tivesse um irrotacional e o divergente fosse negativo? O que ia acontecer ou não faz sentido? Tivesse os dois divergente rotacional, Sim, exatamente. aí E o tem que ver a divergente, continha. Tem que ver a continha, porque talvez ele ficaria positivo, porque você tem que fazer as continhas. Lá no final tem um exercício que eu coloquei para você, depois vocês vão ver, que é para vocês verem se tem linearidade ou não nas coisas. É certo, o que entendo. eu fiz. Aí se tiver linearidade, fica negativo, negativo, positivo. Divergente ficou positivo. Então ele vai se espalhar. Ou seja, ele vai rotando, ele tem rotacional no nulo, mas ele vai se espalhar. Ele vai girando. Certo, entendo. Para você na última aula, que tem a ver com a maneira como ele está girando, a partícula. E divergente é a maneira como ele está descendo. Aí depende da linearidade. Esse aqui, pessoal, o exemplo 10.1. Também eu quero que vocês me enviem. Eu vou abrir o link no Cigar. Esses dois aqui, vou querer que vocês me enviem. O 9.1 e o 10.1. Aí para frente. Aí, pessoal, com o auxílio do operador nabla, nós iremos definir uma outra expressão. Essa outra expressão é chamada de Laplaciano. Como que vem ser o Laplaciano de uma função? Agora temos uma função φ, que sai de um subconjunto ômega de Rn. Esse meu ômega ele é aberto. Aqui é uma função, pessoal. A φ não é um campo vetorial, a φ é uma função. A φ é algo que toma x1, x2, xn e associa um número real. Aqui eu tenho uma funçãozinha real. Essa minha função é definida nesse aberto ômega contido em Rn. O que vamos supor é que essa φ admita derivadas parciais até a segunda ordem ômega. Ou seja, derivada parcial primeira de φ em relação à variável x, i, ela existe. E a derivada parcial segunda da função φ em relação à variável x, i também existe. Isso aqui para todo i variando de 1 a n. É isso que significa dizer que as derivadas parciais até a segunda ordem existem. Então, o Laplaciano de φ, a notação será esta aqui. Notação para o Laplaciano é simplesmente uma função que ainda sai de ômega e chega em R. E essa função, o que ela faz? Ela vai pegar o operador nabla, calcular o produto interno do operador nabla com o gradiente da função φ. É isso que ela vai fazer. Ó. O Laplaciano de φ. Eu vou olhar para o produto interno do operador nabla com o gradiente. Aí, novamente, a ideia de produto interno aqui é a mesma. Só que quando vocês forem olhar para os produtinhos de componente a componente,
entendam como derivadas parciais, pessoal. Certo? Entendam dessa forma. Não vão fazer só o produtinho, não, porque vai ficar errado. Tem algo a mais aqui, que é esse ponto. Você vai fazer derivadas parciais. Por quê? Eu vou estar calculando o operador nabla faz isso aqui. É dx1 até dxn. Esse operador nabla. O gradiente de φ é derivada parcial de φ em relação à variável x1, derivada parcial de φ em relação à variável xn. Aqui é o gradiente do operador φ, da função φ. Aí aqui eu vou calcular o produto de componente a componente. O detalhe é, quando eu for fazer o produto de componente por componente, entenda como derivada parcial. Então vai ficar derivada parcial da derivada parcial, fica assim, derivada parcial em relação à variável x1, da derivada parcial de φ em relação à variável x1. Mas, continuo somando, derivada parcial em relação à variável xn, da derivada parcial de φ em relação à variável xn. Isso aqui é igual a derivada parcial segunda de φ em relação à variável x1, mais derivada parcial segunda da função φ em relação à variável xn. Então, obtemos que o laplaciano da função φ é dada por essa expressão 11.1 aqui, pessoal. É a soma da derivada parcial segunda de φ em relação a x1, mais derivada parcial segunda da função φ em relação à variável x2. Continuo somando até chegar na derivada parcial segunda da função φ em relação à variável xn. Vou fazer um exemplo para ver isso acontecer. Aqui eu tenho uma função definida em R3. A nossa φ, ela sai de R3 e chega em R. Essa é a nossa função. Essa função possui derivadas parciais de ordem 1 e ordem 2, sem nenhum problema. Percebam que derivada parcial de φ em relação à variável x é igual a 2x. Isso aqui nos diz que a derivada parcial segunda de φ em relação à variável x, confere, é igual a 2. Cadê a canetinha? Está aqui. Derivada parcial de φ em relação à variável y é igual a 2y. Derivada parcial segunda de φ em relação à variável y também é igual a 2. Derivada parcial primeira de φ em relação à variável z é igual a 2z. E eu ganho que derivada parcial segunda de φ em relação à variável z é igual a 2. Já vimos que o laplaciano de φ, aqui é a definição, laplaciano de φ. Como é que é dado o laplaciano de φ? O laplaciano de φ
é igual a derivada parcial segunda de φ em relação à variável x, mais derivada parcial segunda de φ em relação à variável y, mais derivada parcial segunda de φ em relação à variável z. O que aqui isso vai nos dizer? As informações estão todas dadas. Derivada parcial segunda de φ em relação a x é 2, mais a derivada parcial de φ em relação a y também é 2, mais a derivada parcial segunda de φ em relação à variável z também é igual a 2. Quando eu faço essa soma, obtenho que isso aqui é igual a 6. Portanto, o laplaciano de φ é igual a 6. Percebam que o laplaciano, assim como o divergente, também é um número, pessoal. Percebam mais uma coisa. O laplaciano, ele é justamente o divergente do gradiente, pessoal. Vocês conseguem perceber isso? Que o laplaciano é o divergente do gradiente. Então, se você olhar para o gradiente da função, vocês já viram que você tem uma função, você olha para a sua curva de nível, o gradiente faz isso aqui. Esse campo vetorial aqui é o gradiente. É o campo que é perpendicular às curvas de nível. Então, calcular o divergente desse campo é calcular o divergente desse campo que age perpendicularmente nas curvas de nível, pessoal. É isso que acontece. Se você conhece o laplaciano, ele será muito útil para quê? Que você possa estudar onde que funções possuem de modo fraco ou de modo forte. Se você olha para uma função dentro de um conjunto limitado, esse conjunto aqui mora em R2 ou em R3, por exemplo, você consegue, olhando para o laplaciano dessa função, descobrir se o ponto de máximo dessa função está no interior desse conjunto ou se esses pontos estão justamente sobre a fronteira desse conjunto. Então é importante conhecer o laplaciano porque ele ajuda nesse sentido. São resultados que aparecem posteriormente. E mais, dizemos que uma função f de classe C2 tem um aberto ômega contido em R, ela é uma função em Rn, é uma função harmônica, pessoal. Sempre que o laplaciano dessa função ele é igual a zero, pessoal. Então, se você olhar para o laplaciano dessa função, fiz as contas, descobri que o laplaciano é igual a zero, você conclui que a função é uma função harmônica. Essa harmonicidade, ela é uma característica de equações diferenciais, principalmente de equações diferenciais parciais. Então, esse é um fato importante. Ou seja, quando você for estudar esse tipo de coisa, você já sabe que isso acontece. E já está estudando bem, porque não, quando chegar o momento, você irá ver, pessoal. Então, o fato que derivada parcial segunda de φ, ou melhor, de f, em relação à variável x, x1, mais derivada parcial segunda de f em relação à variável x2, mais derivada parcial segunda de f em relação à variável x1. Tudo isso aqui é igual a zero.
eu ganho que a minha função é uma função harmônica. Vamos fazer um exemplo. Então, no exemplo, eu peço para verificar se essa função aqui, pessoal, ela é uma função harmônica. Aqui é a função. A função é a função f de x, y, z, que leva esses valores em x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Temos aqui uma função f que toma valores em R3 e chega em R. Essa é a nossa função. Depois vem, verificar se a função é harmônica significa verificar se o Laplaciano da função é igual a zero. É isso que temos que verificar. Mas quem é o Laplaciano dessa função, pessoal? Então, o que é que temos? O Laplaciano dessa função f é derivada parcial segunda de f em relação à variável x, mais derivada parcial segunda de f em relação à variável y, mais derivada parcial segunda de f em relação à variável z. Eu vou olhar para cá. Eu olho para cá, aí vejo. Quem é a derivada parcial primeira de f em relação à variável x? A função é esta, é 2x. Quando eu faço as contas, essa continha já fizemos. Essa aqui vai dar 2. Derivada parcial segunda de f em relação a x é 2. Essa continha já fizemos. Derivada parcial de f em relação à variável y é 2. Derivada parcial segunda de f em relação à variável y, que é 2y, é 2. Derivada parcial de f em relação à variável z é 2z. Aí eu ganho que a derivada parcial segunda de f em relação à variável z também é 2. Trago essas informações para cá, para o nosso Laplaciano. Quando eu faço as contas, eu obtenho que isso aqui é igual a 2, mais 2, mais 2, que é igual a 6. É diferente de zero. Diferente de zero. Portanto, o Laplaciano da função f é diferente de zero. Logo, f não é uma função harmônica. Ok. Essa função não é uma função harmônica. Vamos para um outro exemplo. Aqui. Eu quero verificar se essa função f de x, y, z igual a xz mais ln de xy é uma função harmônica. Então, percebam que essa função ela toma valores em R3 e leva esses valores em R, pessoal. É isso que ela faz. Aí vamos calcular a derivada parcial primeira de f em relação à variável x. Obtemos que isso aqui é igual a z, mais, derivando parcialmente a ln de xy em relação à variável x, obtemos y sobre xy. Então, eu ganho que a derivada parcial primeira de f em relação à variável x
é igual a z mais 1 sobre x. O que é a derivada parcial segunda de f em relação à variável x? Vou derivar essa expressão aqui em relação à variável x. Vou derivar a função z mais 1 sobre x em relação à variável x. Quando eu faço essa continha, eu obtenho que isso aqui é igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Fica menos 1 sobre x ao quadrado. Essa é a derivada parcial segunda de f em relação à variável x. Para frente. Aí eu vou olhar para a derivada parcial de f em relação à variável y. O que é isso aqui, pessoal? Derivar parcialmente a função f em relação à variável y. Aí eu derivar em relação à variável y a função x mais ln de x, y. Por sua vez, essa derivada ela é igual a, derivando em relação a y, a função x, ela é igual a zero, e que vai restar apenas a derivada parcial do ln de xy em relação à variável y, que ele é igual a x sobre xy. Ou seja, isso aqui é igual a 1 sobre y. Tá aí, pessoal. O que é que vamos obter? A derivada parcial segunda de f em relação à variável y. Aí eu derivar parcialmente em relação à variável y a função 1 sobre y. Que, por sua vez, eu obtenho que essa derivada é igual a menos 1 sobre y ao quadrado. Perfeito. Aí vamos calcular agora quem é a derivada parcial da função f em relação à variável z. Aí eu derivar em relação à variável z a função xz mais o ln de xy. Que, por sua vez, é igual simplesmente a x. Isso aqui ainda me diz que derivada parcial segunda de f em relação à variável z é igual a zero. Tudo certinho, né, pessoal? Portanto, quando olharmos para o Laplaciano da função f, é ele que me diz se a função é harmônica ou não. Por sua vez, vamos ter que olhar para a derivada parcial segunda de f em relação à variável x, mais derivada parcial segunda de f em relação à variável y, mais derivada parcial segunda de f em relação à variável z. Todos os valores que conhecemos.
Derivada parcial de f em relação à variável x é menos 1 sobre x ao quadrado, mais derivada parcial de f em relação à variável y é menos 1 sobre y ao quadrado, mais derivada parcial segunda de f em relação à variável z, que é igual a zero. Então, tudo isso aqui é igual a menos 1 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre y ao quadrado. Portanto, essa função ela não é harmônica. Vamos para mais um exemplo. No exemplo a seguir, eu tenho uma função f de x, y, z. Essa função toma valores em R3 e associa a exponencial de x cosseno y mais exponencial de y cosseno de z, pessoal. Aqui temos uma função que sai de R3 e chega em R. Vamos lá. A canetinha está aqui. Derivando parcialmente a função f em relação à variável x, que obtemos derivada parcial em relação à variável x da função exponencial de x cosseno de y mais exponencial de y. Eu acho que isso aqui não é assim não, pessoal. Acho que é um produto aqui. Que é um produto. Exponencial de y vezes cosseno de x. Corrijam aí, pessoal. Isso aqui é um produto. Vai ficar bem complicado. Isso é um produto. Isso aqui é assim. Isso aqui, escrevam assim. É f de x, y, z igual a exponencial de x cosseno y. Deixa eu escrever melhor. Só corrijam ainda. Essa expressão aqui, ela é exponencial de y vezes o cosseno de z. É assim que ela é, pessoal. Pronto. Aí podemos vir para cá, exponencial de y vezes o cosseno de z. Fazendo essa continha, que vamos obter a exponencial de x, cosseno de y, essa parte aqui, quando derivar em relação a x, é igual a zero. Então, quando eu olhar para a derivada parcial segunda de f em relação à variável x, isso aqui é igual a quanto, pessoal? Isso aqui é igual a exponencial de x cosseno de y. Eu vou olhar agora para a derivada parcial de f em relação à variável y, que é a mesma coisa que derivar em relação à variável y, a função exponencial de x cosseno de y mais exponencial de y cosseno de z. Calculando essa derivada parcial, o que vamos obter, pessoal? Menos exponencial de x seno de y mais
exponencial de y cosseno de z. Isso aqui vai nos dizer que derivada parcial segunda de f em relação à variável y. Isso aqui é eu derivar em relação à variável y a função menos exponencial de x seno de y mais exponencial de y cosseno de z. Fazendo essa continha, o que é que vamos obter? Que isso aqui é igual a menos exponencial de x cosseno de y mais exponencial de y cosseno z. Por último, vou derivar parcialmente a função f em relação à variável z. Isso é o mesmo que derivar parcialmente em relação à variável z, a função exponencial de x cosseno y mais exponencial y cosseno z. Fazendo a continha, que vamos obter, pessoal? Derivando essa expressão em relação à variável z, essa expressão é zero, eu ganho que tudo isso aqui é igual a menos exponencial de y seno de z. Feito isso, eu consigo agora calcular quem é a derivada parcial segunda de f em relação à variável z. Isso aqui, por sua vez, é igual a eu derivar em relação à variável z, a função menos exponencial de y seno z, e eu obtenho que essa expressão é igual a menos exponencial de y cosseno z. Trago as informações para o Laplaciano. Sabemos que o Laplaciano da função f é igual a derivada parcial segunda de f em relação à variável x mais derivada parcial segunda de f em relação à variável y mais derivada parcial segunda de f em relação à variável z. Quando eu faço essas contas, eu vou pegar aqui os resultados que eu já fiz as continhas. Cadê o primeiro? Está aqui. Derivada parcial segunda de f em relação à variável x. Conhecemos. Exponencial de x cosseno de y. É igual a exponencial de x cosseno de y mais derivada parcial segunda de f em relação à variável y, está aqui. Derivada parcial segunda de f em relação à variável y é menos exponencial de x cosseno y mais exponencial de y cosseno z. Mais exponencial de y cosseno z. Mais derivada parcial de f segunda de f em relação à variável z, que também conhecemos. E ela está aqui. E é simplesmente menos exponencial de y cosseno z. Fazendo essa continha, que podemos perceber, pessoal? O exponencial de x cosseno y
menos exponencial de x cosseno y é zero. Essa expressão eu zero com esta. Exponencial y cosseno z menos exponencial y cosseno z também é zero. Ah, então todo mundo é igual a zero. Como o Laplaciano dessa função é igual a zero, Laplaciano de f ele é igual a zero, então conseguimos concluir que essa função f ela é uma função harmônica. É isso que conseguimos concluir, pessoal. Aí as propriedades de harmônica, posteriormente conseguimos tirar. Não precisa se preocupar com isso agora, não. Apenas fazer as continhas, que é o que eu quero nesse momento, pessoal. Certo? Aí, pessoal, esse exemplo aqui, vou deixar para isso para vocês fazer, que é o exemplo 17.1. Eu quero que vocês calculem tanto o rotacional como o divergente de campo vetorial F. Calcule os dois. Rotacional e divergente. Tem um outro exemplo, que é o 18.1. Também eu quero que vocês calculem rotacional e divergente para esse campo vetorial. Aí, pessoal, eu tenho o exemplo 19.1, que eu vou deixar como exercício para vocês. Eu tenho uma função de 3 variáveis. Essa função é de classe C2 em R3. E tem um campo vetorial também em R3. Aí eu quero que vocês verifiquem essa identidade aqui, pessoal. O divergente de f, que é a funçãozinha, vezes o campo vetorial f, é igual a f vezes o divergente do campo f, gradiente com a função, pessoal. O gradiente de f com a função. É isso que eu quero que vocês verifiquem. Ele me dá uma espécie de linearidade. É uma espécie para que tenhamos a linearidade para valer, esse gradiente tem que ser igual a zero, em termos com o campo. Se isso acontecer, aí fica bonitinho, pessoal. Ou seja, se o gradiente de f com esse f ponto for ortogonal, aí fica a expressão bonita. Mas se não, não é isso que eu quero que vocês façam, não. Só verifique se isso é verdade. E por último, eu quero que vocês façam esse exemplo 20.1 também. Tem uma função de 3 variáveis de classe C2 em R3. Eu quero que vocês verifiquem se o Laplaciano dessa função f é justamente o divergente do gradiente, pessoal. Eu quero que vocês verifiquem se esses fatos são verdadeiros. Certo? Eu vou abrir o link no Cigar para que vocês possam me enviar lá com o horário direitinho que ele vai fechar. Quero que vocês me enviem, porque essas atividades são parte avaliativa do trabalho de vocês, pessoal. Vai valer em torno de 40% da avaliação. Vou encerrar por aqui. Professor, Oi. como que fica a